Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast do curso de jornalismo da Faculdade Unicecal. Eu sou acadêmico do quarto período, Júlio, estou ao lado do professor e coordenador Elton. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre a Umbanda. Amanhã comemoramos o Dia Nacional da Umbanda, são 115 anos de Umbanda aqui no Brasil. E para falar de Umbanda, ninguém melhor que macumbeiro para falar de macumba, né? Então convidei dois grandes amigos, o pai Bruno e o pai Ramon, que são do terreiro de Umbanda Esperança Sagrada, para a gente bater esse papo bem bacana com a gente aqui. Muito boa noite, pai Bruno, pai Ramon, sejam muito bem-vindos. Boa noite, agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre Umbanda, compartilhar os conhecimentos, compartilhar nossas experiências e acredito que vai ser muito produtiva essa nossa conversa hoje. Boa noite, pessoal, agradeço mais uma vez o convite, é a segunda vez que eu tô aqui, né? Fico muito feliz de estar junto do Bruno, que é o meu pai de santo, eu sou pai pequeno lá do terreiro de Umbanda Esperança Sagrada e aí o papo vai ser bem divertido e gostoso mais uma vez. Obrigado. Muito bem. Elton? Boa noite, pessoal, né, que a gente possa tirar aí bastante proveito, né, pessoal bem qualificado que a gente buscou trazer aqui para conversar desse assunto que às vezes não tem o espaço devido, né, em outras mídias tradicionais e que a gente aqui no curso de jornalismo, uma das nossas missões é também dar voz a quem não tem. Então, Júlio, vamos começar as perguntas? Simbora. Então, vamos começar com a pergunta bem básica, né? Como que surgiu a Umbanda no Brasil? A Umbanda ela é uma religião brasileira, na verdade, né? Mas como que surgiu, como que se originou a Umbanda? Essa é uma questão bem controversa. Existem muitos debates desde aproximadamente 1930, 1940, onde os pensadores da religião, as pessoas que tentavam organizar e sistematizar a religião da Umbanda, chegaram a várias possibilidades, né? Alguns vão dizer que a Umbanda veio do Egito, outros vão dizer que a Umbanda veio da Lemúria, outros vão dizer que a Umbanda veio da África. Então, é um tema muito complexo, assim. Mas eu, particularmente, acredito que a Umbanda veio da África mesmo, né? De uma combinação de vários povos da África, e que chegou no Brasil. Na verdade, assim, a Umbanda não necessariamente nasceu na África, mas a influência da África se fez valer na Umbanda aqui no Brasil. E não existe, assim, foi legitimado a partir de 1908, com Zélio Fernandino de Moraes, mas a Umbanda já existia, né? Então, já existiam as macumbas, né, no Rio de Janeiro, né, na Bahia já existiam, né, também em vários outros lugares do país existiam, né, uma prática muito semelhante ao que a gente convencionou chamar de Umbanda. Em 1908, né, o Zélio Fernandino de Moraes ajudou a Umbanda, né, porque ele era um homem branco, né, e naquele tempo ainda existia um preconceito muito grande com relação ao povo negro. Então era muito difícil conseguir uma legitimação, né, do povo negro, e acabou, né, que a própria espiritualidade ajudou, né, com que houvesse essa mescla, né, uma mescla, assim, que eu digo no sentido de busca pela legitimação, né, para fortalecer uma identidade nacional. Então, a Umbanda é, sim, brasileira. Foi convencionado que nasceu em 1908, mas a gente sabe que, na realidade, ela já existe há muito mais tempo. A Umbanda, acho que ela não tem... Os próprios criadores da Umbanda, acho que não tem como a gente encontrar nem em literatura alguma, porque na época toda aquela informação eu acredito que se perdeu, né? Elas foi criada dentro de senzalas, dentro de quilombos, dentro até mesmo das tribos ameríndias do Brasil, porque a Umbanda é uma miscelânea, né? Uma mistura de um caldo de várias culturas que aqui no Brasil teve essa possibilidade de se convergir e dar essa possibilidade, né? O Bruno falou bem legal, que eu acho que acredito que naquela época, se imagina, a gente já tem um racismo estrutural muito grande hoje, né? Se imagina em 1900 e bolinha, 1908, como que não era? Né? Então, Zélio Fernandino de Moraes foi aquela pessoa que serviu de, não digo de escudo, mas de uma ferramenta divina para fazer com que a Umbanda tivesse uma legitimação, porque infelizmente naquela época nenhum preto, nenhuma negra ia conseguir algo
que conseguisse aparecer, sei lá, dentro dos jornais da época, né? E legitimar a religião como a gente estava querendo. Se isso não tivesse acontecido, talvez expandido, talvez a Umbanda nem seria religião hoje, né, Bruno? E a Umbanda é uma religião afro-ameríndia, né, com várias vertentes, né? Não existe uma única Umbanda. São várias Umbandas, que nem no catolicismo. Existem várias vertentes dentro da própria Igreja Católica. Nos evangélicos, neopentecostais, protestantes, existem várias vertentes. Assim é na Umbanda também, como uma religião viva. Toda religião viva tem várias interpretações possíveis. Bom, no caso das religiões, por exemplo, no cristianismo a gente tem os mandamentos, né? No islamismo o pessoal vai seguir o Corão, né? No judaísmo, o Torá. E no caso da Umbanda, existe um livro que fala assim, não, esse aqui é o livro que a gente tem que seguir, e esses são os princípios que estão escritos que nós devemos seguir. Existe esse livro? O livro que eu considero é a própria natureza. A natureza nos diz o que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa estar em silêncio o suficiente para poder escutar. Né? Com o barulho que a gente tem, né, nas nossas vidas, o barulho que fica na nossa mente, a gente acaba se ensurdecendo para essa verdade que está desde que o mundo é mundo aí. Né? Com as criaturas, os animais, com as plantas, né? E todas as outras formas de consciência que habitam o nosso planeta. Então, para mim, e o que eu ensino, o que eu pratico, o que eu prego é que a nossa Bíblia é a natureza. Muito legal isso, né, que o Bruno fala, né? E não é só, a gente acha que é algo lúdico, assim, né, que a gente só visualiza. E como é que fala quando a gente tá só louvando aquilo, né? Só querem louvar os orixás, louvar a natureza, louvar a cachoeira, louvar a pedreira e tal. Não é só isso, né? É a gente ter uma consciência de mundo, né? Dentro de todo esse eurocentrismo que a gente foi colocado e dentro do positivismo que se instalou no mundo, a gente teve uma consequência muito grande que é fazer com que a humanidade ela seja só a raça superior, vamos dizer assim, só aquela espécie que é dominante. Mas existem várias outras consciências no mundo, né? Na Terra, que não é um antropocentrismo. A humanidade não é o centro do universo, né? Todos somos criações divinas, né? A planta é uma criação divina, a pedra é uma criação divina, né? Os oceanos são uma criação divina, os animais. Então, assim, quando a gente começa a ter essa visão realmente umbandista, não precisa de um código, literalmente dizendo que nem a gente tem que carregar um livro debaixo do braço. O que a gente tem que ter é o ensinamento, o bom senso e o equilíbrio de olhar isso com os olhos, com uma sabedoria um pouquinho melhor, para poder ter consciência dos nossos atos, né? Quero aproveitar, para você que está assistindo e acompanhando, fique à vontade, entre aqui nas mensagens, mande sua pergunta. O pai Bruno, o pai Ramon vai, na medida do possível, vamos tentar responder as perguntas. Quero aproveitar e mandar um abraço para o João Paulo, para a Fábio Zaclis, para o Samuel Micules, para a Daniela, para o Gleison e para o Babá Alamiri, que está participando junto com a gente. Ele diz assim, olha pai aí, Mojubá. Bruno, Ramon, como que vocês sentiram o chamado para participar da Umbanda? Vocês já nasceram umbandistas ou eram de outras religiões? Não, eu nasci numa família católica e ao longo de boa parte, até minha adolescência aproximadamente, eu sempre estudei em escola de freira. Então eu tive a oportunidade de estudar bastante a Bíblia, nesse percurso até a adolescência. Da adolescência em diante eu comecei a investigar outros campos, ir para outras áreas, pesquisar sobre ocultismo, né, sobre magia, hermetismo e todas essas... Todo jovem fazer isso. Né? Naquela busca de rebeldia, né, contra o sistema, né? Prolonguei um pouco, não fiquei só na adolescência, fui até o começo ali da fase adulta e fui pesquisando, né, ocultismo, nem sempre lendo, né, sempre buscando, até que em determinado momento da caminhada eu encontrei a Umbanda, eu encontrei, na verdade, um livro, O Código da Umbanda, do Rubens Saraceni, que não é uma bíblia nem nada, é apenas um dos tantos livros que existem sobre a religião de Umbanda. E quando eu li esse livro, todas aquelas minhas pesquisas que eu tinha feito a respeito de espiritualidade, de magia, eu gostava também muito de pesquisar sobre outras religiões, pesquisava sobre budismo, taoísmo, hinduísmo, islamismo e vários ismos, várias religiões eu fui pesquisar também.
E quando eu li aquele livro, eu pensei assim, nossa, é isso que eu buscava. Ao longo de todos esses anos, é isso que eu buscava. E daí eu não conhecia nenhum terreiro na época, fui correr atrás de conhecer um terreiro. O primeiro terreiro que eu fui, foi já o primeiro que eu fiquei e fui me consagrando lá dentro, que é o Luz de Oxum, da Dona Anice, da Mãe Anice, que é a minha mãe de santo, a Mãe Anice, é a minha raiz, né? Eu só tenho sempre muita gratidão, muito respeito, muita consideração pela Mãe Anice. E nessa jornada a gente vai conhecendo muita gente, né? E é algo que, desde o primeiro momento que eu pisei dentro do terreiro, eu já sabia que isso era para mim. Para sempre, né? E eu não tive dúvidas a respeito disso. O meu caso foi muito parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente, né? Porque eu e o Bruno, a gente se conhece há mais de 20 anos também. Né? O Bruno nunca fez aquele esforço, Ramon, vamos lá no terreiro, você precisa ser convertido. Não, sempre foi um papo muito legal, mas eu também fui criado numa família extremamente católica, né? Fiz crisma, primeira comunhão, tudo certinho. Mas existiam várias perguntas que ficavam ecoando na minha cabeça e justamente isso, né? Quando a gente entra no estado de rebeldia também a gente começa a procurar sobre várias coisas. Fui ateu, não acreditava em nada, revoltado contra tudo, né? Desacreditava de Deus, achava que o mundo não existia, né? E daí Deus não existia, daí tinha toda essa característica. E quando o tempo foi passando assim, né, como o Bruno disse, a gente passou a fase da adolescência e um pouquinho da juventude, sendo um pouquinho rebelde, né, Bruno? Uhum. Revoltado, né? E quando eu cheguei no terreiro, na verdade, eu conheci a Umbanda quando eu comprei, né? A gente comprou ali o bar ali, que agora é o Aladim, mas era antigamente tinha o Galo Velho, né? Que eu conheci seu Zé Pilintra das Almas e aí foi a hora que o negócio deu um boom, assim. Da hora que eu pisei no terreiro, que eu senti o cheiro de... Aquele cheiro característico de macumba, que acho que é só o macumbeiro que quando ele vai no terreiro ele sabe, né? Que é a mistura da defumação, das entidades trabalhando, incenso, charuto, e daí aquela coisa foi acontecendo e também me pegou e, como eu falei brincando com o Bruno, mas eu acho que pra me tirar da macumba agora é muito difícil pro resto da vida. Só com macumba, né? Só se eu com macumba já fiquei, imagina com mais daí. E aí a gente tem uma pergunta que chegou aqui na página, a Babala Mire, né? Uhum. Ele diz o seguinte, né? Como vocês veem a questão do ensino religioso dentro das escolas, né? Porque é algo bem polêmico na sociedade, que às vezes a gente fala ensino religioso, a gente já pensa logo numa religião cristã. Uhum. Né? Sendo que quando a gente pega para ler as bases nacionais curriculares lá, diz que não, né? Que em tese deveria, assim como o nosso Estado, ser laico. Né? Mas como que vocês já tiveram a oportunidade de ir a alguma escola, já participaram? Como que funciona isso? Sim. Na teoria, né, é muito bonito a maneira como foi colocada, né, mas na prática nem sempre a gente vivencia isso. Mas ao longo desses anos eu já tive a oportunidade de fazer aulas, né, dar palestras em escolas e a gente vivencia, né, algumas questões dentro da escola que são muito marcantes. Né? Por exemplo, o fato de uma amiga nossa, professora de sociologia, estava fazendo aqueles estudos da semana, né, da cultura negra e tudo mais, e sempre tem, né, o racismo estrutural ali que o Ramon comentou, mas sofisticado e colocado na cultura. Então, o que isso significa? Significa que, em vez de eu agredir alguém racialmente, eu agrido a cultura dessa pessoa que vem dos afro-indígenas. Então, é um racismo mascarado, né? Um culturalismo que o sociólogo Gessé Souza chama. E a realidade precisa, né, na realidade, precisa-se de muito mais foco nesse sentido, né, de colocar que existem outras religiões, né? Eu sei que muitos professores estão tentando e muitos sofrem por causa disso. Por exemplo, tem instituições que são católicas que não permitem que você estude outras religiões, porque você vai, né, certo, penso que vai endemonizar as crianças. Né? Muito pelo contrário, vai tornar as crianças mais sadias, mais sábias. Né? Estudar as outras religiões não vai te destruir. Você conhecer o que aquela religião prega não vai te destruir.
vai ajudar você a ser uma pessoa mais racional, vai ajudar você a ser uma pessoa mais equilibrada. Né? Até para você poder criticar a outra religião, você tem que saber do que se trata a outra religião, porque senão, né, você vai ficar dando chicotada no mar, né? Chute no vento. Né? Não vai conseguir alcançar uma crítica real. Né? Ou você vai criticar só de pessoa a pessoa, não vai criticar as ideias que fundamentam aquela religiosidade. Então, eu sou a favor de uma educação onde você possa estudar várias e várias religiões, né, ao longo de todo o processo, mas na prática, né? Até mesmo fazer visitas em templos, né? Conhecer as religiosidades para além da Igreja Católica e para além dos cultos evangélicos, poder ir, né, no templo budista, poder ir na mesquita, né? Eu tenho certeza que por parte das religiões, desses religiosos, o local sempre vai estar aberto para receber. Né? Agora tem que vir também em contrapartida a parte, né, das instituições, né, permitirem isso acontecer. Esse racismo estrutural que o Bruno falou, né, sofisticado em doutrinação cultural, né, acabar com as doutrinas, a gente vê isso acontecendo hoje, né, lá nas terras Yanomamis, né, é basicamente isso, né. Então você acaba vendo essa estrutura que em vez de uma estrutura escolar, em vez de ajudar a gente a conseguir lidar com, trazer mais sabedoria e lidar com respeito, né? Porque a gente conseguir respeitar o outro que é diferente, porque o mundo não é igual, né? As pessoas, elas querem, a gente é todo mundo espírito, é filho de Deus, tal, tudo. Sim, mas cada um tem uma especificidade, cada um tem uma característica, né? E quando você acaba entendendo um pouquinho da religião, da espiritualidade do outro, você acaba respeitando a outra pessoa, né? Você acaba entendendo isso e trazendo, acho que, mais bom senso para todo mundo, né? Infelizmente, né, o Bruno, ele é professor, né, ele é filósofo, sociólogo, e também hoje está terminando o mestrado, né, então ele tem mais bagagem intelectual para falar sobre isso, né, então ele até já foi em algumas escolas, né, Bruno? Uhum. Em alguns lugares eles dão a oportunidade para a gente falar, mas eu acredito que deveria, né, abrir mais espaços, não só para a Umbanda, não só para o Candomblé, mas abrir outros espaços para as outras religiões, para mostrar que nesse caldo brasileiro que a gente existe, que a gente vive, tem inigualáveis tipos de religiões e espiritualidades e a forma, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de replicar muito, que tanto o Pai Antônio como o Seu Zé do Campo me falaram uma vez, que assim, as religiões elas são como pontes, né? Só que essas pontes, cada um que vai atravessar essa ponte são com as suas próprias pernas. Então, a nossa perna vai entender a espiritualidade, vai entender a religiosidade como cada um compreende da melhor forma possível. São religiões diferentes porque cada pessoa são diferentes, cada um vai entender dessa forma, mas são nossas pernas que vão carregar. Então, trazendo isso, eu acredito que para dentro das escolas vai ajudar a combater esse racismo estrutural, vai ajudar a combater esse xenofobismo, né? Vai ajudar a combater vários pensamentos mesquinhos, né? Que acham que isso vai deixar a pessoa mais revoltada, mas muito pelo contrário. Às vezes essas crianças que estão revoltadas por algum sentido, por alguma coisa, acabam encontrando uma verdade em alguma religião que não só aquela que é extremamente católica ou evangélica, e acaba se descobrindo e trazendo uma potência a mais para o mundo, que é ajudar o mundo a deixar o mundo melhor, né? É uma das perguntas que eu ia fazer, são quase 60 e tantos anos de Umbanda, né? E perguntar qual que era o motivo que vocês achavam para ter ainda tanta intolerância. E essa falta de estudo, de abertura, faz com que gere-se mais intolerância, porque vai passar do pai para o filho que a macumba é coisa ruim, que a Umbanda mexe com coisa ruim, e a gente acaba não estudando por medo, por obediência aos pais, e acaba levando, né, esse preconceito aí mais adiante. E assim, dentro da Umbanda, você falou que tinha várias Umbandas, e uma das perguntas que me veio aqui, ó, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Bem, a Umbanda é a base da Umbanda, assim, que eu posso dizer, todos os terreiros que eu fui até hoje tem, né? É o culto aos orixás, é o culto às entidades, que são espíritos que representam esses orixás, e os orixás, por sua vez, representam Deus. Então, os umbandistas acreditam em Deus, que vai chamar de Zambi, vai chamar de Olorum, Tupã, tem vários nomes para Deus. Cada cultura dá um nome diferente. Alá. Só que cada cultura também vai
usar uma ponte diferente, como o Ramon falou, para chegar até Deus. Então, na Umbanda, a gente utiliza-se da presença e do contato das entidades para a gente alcançar, né, a força do axé e a energia dos orixás, né, que fazem como se fosse esse meio do caminho para a gente chegar até Deus. E de maneira assim mais prática, mais material, né, todas as giras de Umbanda que eu presenciei, tinha elemento de defumação, tinha elemento de incorporação desses espíritos sagrados, para você poder conversar com eles, para eles doarem energia para a gente. E assim vai, né? Vários e vários outros elementos. Música também. Tem terreiros, assim, uma boa parte dos terreiros que eu fui tinham atabaque, mas tem terreiros que não usam atabaque, usam só batida de palma. E assim, e até tem outros instrumentos também que podem usar, que nem triângulo, né? Pandeiro, várias combinações possíveis. No caso do candomblé, é uma religião afro também, que vai focar no culto direto com os orixás. Então, o principal é os orixás. Assim, vai ter daí, assim, até um contato com as entidades também, que são chamadas de Egum, são espíritos humanizados, mas o contato principal é com o orixá. E daí, por conta disso, né, precisa de um preparo mais complexo. A ritualização é mais complexa, mais demorada, e precisa fazer todo um procedimento ritualístico, magístico, para você alcançar esse orixá. Então, não é do dia para a noite que você faz isso. Precisam-se de anos para você conseguir fazer esse contato com os orixás. Precisam ser feitas várias oferendas, né? Precisa fazer deitadas, né? Você precisa consagrar a tua cabeça para o orixá, seguir vários preceitos. É uma coisa bem legal também. E no caso da Quimbanda, a Quimbanda é um tipo de religiosidade que vai lidar muito com Exu e Pombagira. Então, são entidades humanizadas que movimentam muita coisa, que estão muito próxima das questões do mundo, né? E vai trabalhar, né? Assim, porque também tem várias quimbandas, né? Tem várias quimbandas, tem várias nações de candomblé. Então, eu estou falando de uma maneira muito genérica, né? Porque se fosse, a gente teria que especificar cada uma dessas, daí a gente ia amanhecer aqui. Mais fácil trazer sacerdotes específicos dessas para falar, né? Sim. A gente tem mais, como é que fala? Liberdade para falar sobre a Umbanda, porque é o que a gente pratica, né? Às vezes a gente vai falar, às vezes a gente pega, por exemplo, a tradição que a gente conhece. A gente não conhece todas as tradições de Quimbanda, nem de Candomblé. E daí a gente pode acabar ofendendo os irmãos de outras religiões, né, por conta da nossa ignorância. Então, ou deixando de passar alguma informação, né? Então, da maneira mais genérica, assim, possível, né, para as pessoas entenderem, o Candomblé trabalha diretamente com os orixás, né, o foco é os orixás, a incorporação, o trabalho com os orixás, o fortalecimento do laço, né, da familiar, também da corrente mediúnica ali, e a Quimbanda vai trabalhar muito com Exus e Pombagiras. Não tem intervenção, em algumas, né, não tem intervenção de orixás, é mais Exu e Pombagira e é isso aí. Fazer uma pergunta bem fácil agora, assim, né? Qual é, dentro da Umbanda, a interpretação do sentido da vida? Né? Por que viemos? Né? Porque essa é a pergunta que move as religiões como um todo. Né? E já pegando um gancho nisso, quem é Deus e quem é Jesus para a Umbanda? Qual o sentido da vida? Eu acho que de tanto que a gente ficar confabulando, Bruno, eu acho que eu vejo que a vida não tem sentido algum. Mas é verdade, tem um livro, eu gosto muito do Ailton Krenak. Gosto muito dele. Eu acho ele um dos filósofos contemporâneos brasileiros, assim, sério, eu chego até a me arrepiar de falar nele. Os melhores. Frases sempre bem postas. Não, o cara é sensacional, bicho. Então, assim, tem um livro dele que se chama A Inutilidade da Vida. Exatamente isso. A vida não é útil. É isso, a vida não é útil. Daí ele fala sobre essa inutilidade da vida. É um livrinho de bolso, bem pequenininho assim, mas, assim, pequenininho em tamanho, mas em sabedoria gigante, né? E ele fala exatamente isso, que a vida não tem sentido algum, né? As coisas inúteis que a gente pratica, eu vou colocar inúteis entre aspas aqui, né? Porque as coisas inúteis que não trazem nenhum tipo de troca financeira, não trocam nenhum tipo de barganha econômica, por exemplo, o amor, o companheirismo, a lealdade, a confiança, o respeito. Isso são coisas inúteis. E ele fala exatamente isso. Por que são coisas inúteis? Porque a gente não troca por dinheiro. É isso que ele está querendo dizer em relação a isso, né? Só que acaba sendo as coisas mais valiosas, porque não dá para comprar. Exato. Você não pode comprar a confiança de ninguém, você não pode comprar a amizade, o amor de ninguém.
O sexo você pode comprar, mas o amor você não pode comprar. Exatamente. Então, Eu acho que a gente confabula tanto sobre o sentido da vida que eu acho que até a gente tem aquelas questões messiânicas, né? Porque eu tenho um propósito divino. Porque eu preciso fazer isso, porque isso é minha missão. Por quê? eu acredito que cada um tem a liberdade, né? Oxalá permite que cada um tenha a liberdade de construir passo a passo, né, o seu objetivo de vida, construir a sua missão. E conforme você nasce em determinado lugar, né, você vai ter referências culturais, você vai ter maneiras de pensar, vai ter um filtro de ver o mundo que vai fazer com que você interprete a realidade de uma maneira própria. Então, cada um vai construindo. Né? Se a gente for pegar e passar uma régua e dizer todo mundo tem que ser feliz, não é assim. Né? Tem pessoas que são felizes como? Tem pessoas que são felizes pulando de bungee jump, tem pessoas que são felizes, sei lá, né? Brincando de carrinho de rolimã, soltando pipa, né? E qual que é a utilidade de soltar pipa? Nenhuma. Mas traz uma felicidade muito grande, né? A relação que a gente constrói com as pessoas, eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer algo faraônico, né? Outra coisa, o quesito que eu tenho com relação a esse sentido da vida, né? Quanto mais a gente pensa no nosso micro, entre nós aqui, assim, quanto a gente pode mudar o nosso micro, automaticamente o macro vai se transmutando, né? Vai melhorando. Porque se a gente começar a pensar muito, eu preciso fazer algo faraônico, você não vai fazer. Porque são pessoas que têm características... Assim, existem pessoas, né? Que vieram com alguma identidade e têm essa capacidade de movimentar coisas muito maiores para o mundo, né? Tem capacidade de bagagem financeira, capacidade e bagagem tanto mental, espiritual e emocional para lidar com um mundaréu de gente e fazer com que a nossa realidade dê um boom, né? Existem várias, né? Jesus foi um desses, né? Oxalá, Xangô, né? Quando a gente fala nos Itãs, né? Que são as lendas dos orixás, né? Os orixás, eles viveram em terra, né? Eles tiveram suas características, né? Tem o conto Yorubá que fala sobre a vida de Xangô. Então, quando você pensa com relação a isso, são o quê? Divindades, né? São avatares que vieram para a Terra para transformar o nosso mundo e deram essa capacidade, né? Como a gente fala, né? Jesus, ele é sincretizado junto com Oxalá, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, Jesus não é Oxalá. Mas se está dentro da energia, quando a gente começa a pensar numa forma de consciência, em como coletividade, a gente acaba se tornando isso, né? Então, é a força que move, né? Então, eu tenho uma outra frase que eu acho muito legal, né? A gente, dentro do terreiro de Umbanda, né? Cada filho de fé, além de ser filho de fé do pai de santo do terreiro, ele é filho de um orixá. A gente acredita na nossa doutrina que quando a gente nasce, a gente é amparado por um pai e por uma mãe orixá. E quando a gente é amparado por esse pai e pela essa mãe orixá, a gente tem características de benesses da vida que fazem com que a gente consiga se aproximar a esse sagrado, né? Então, quando a gente fala, fulano de tal é filho de Xangô, chegar um momento, cara, que você possa olhar para aquela pessoa e essa pessoa tem se tornado Xangô, essa pessoa tem se tornado Oxum. Então, fala assim, meu nome é Ramon, mas você já posso chamar você como Xangô. Você é Oxum, você é Oxalá. Porque essas são características que a gente herda, é uma memória ancestral, como se fosse a nossa memória genética. Como o DNA genético, existe o DNA ancestral. Então, a ideia é com que a gente se aproxime cada vez mais do sagrado, mantendo a nossa individualidade, né? Então, Oxalá não é Jesus e Jesus não é Oxalá, mas eles estão dentro da bagagem da fé, estão dentro desse trono da fé, dessa capacidade de fazer com que as pessoas consigam se comunicar com mais respeito, né? Se congregar, louvar o sagrado com maior contundência, né? Não sei se deu para entender, mas... Eu falo um pouquinho demais. O pessoal está marcando presença aqui, o Marlon, boa noite Marlon, a Suzane Podolski, a Sandra também, a Graziela, tudo lá do Tués. Me conte uma coisa, vocês descobriram então a Umbanda por um acaso, e foi por o mesmo acaso que se tornaram pai de santo? O que eu preciso para ser um pai de santo? Curso. Tem EAD? Acho que deve ter hoje em dia. Mas é aquela história, né? O que você precisa para você andar de bicicleta? Você precisa subir numa bicicleta e aprender a andar de bicicleta, né? Treino, né? Você consegue fazer curso de bicicleta para aprender a andar de bicicleta online? Não faz. Não dá, né? Então, o que precisa para ser um pai de santo?
prática, vivência de terreiro, experiência, né, conhecimento, autorrespeito, para você poder conquistar o respeito dos outros também, porque se você não se respeita, se você não se valoriza, você não consegue transbordar isso para ninguém. Sinceridade. Né? E na Umbanda, especialmente, a gente também percebe que a questão da humildade, a questão da caridade, a questão do fortalecimento dos laços sociais com os filhos de fé, né? Com os outros terreiros também, né? Fazer amizade, né? Fazer amizade, expandir esses laços. Porque o objetivo de qualquer religião do mundo é fortalecer os laços de uma comunidade. Qualquer religião do mundo. E se você, né, dentro da tua religião, você não busca esse fortalecimento de laços, seja dentro ou fora do teu terreiro, então você está contrariando a própria religião. Né? Então, eu acredito nisso. Né? Para você ser pai de santo, você precisa de experiência, prática e pisar no terreiro de Umbanda, ser filho de fé, porque para ser um bom pai, você tem que ser um bom filho. Tem que viver, né? De verdade. Não adianta você fazer qualquer curso online, né? Como diz, eu fiz alguns cursos para poder estudar, para poder aprender, mas eu não fiz um curso de sacerdócio, né? Na verdade, a gente vive isso. Como é que você fala? Tem um ditado que você fala, o que você fala sentado, você tem que cumprir de pé. É isso mesmo que você fala, né? Uhum. Então, tem que ter essa característica, né? Não adianta a gente pregar alguma coisa, falar um monte de coisa, e daí, de repente, a hora que você sai daqui, você vai fazer algo totalmente diferente, né? Vira uma pessoa incoerente, uma pessoa que não dá para confiar. Né? E para mim, a característica, não só de pai de santo, mãe de santo, mas de qualquer sacerdote, é você ser estável, você ser uma pessoa que as pessoas possam confiar. Para que a pessoa que está passando por uma dificuldade, né, vai recorrer a um sacerdote, seja de qualquer religião, porque precisa de alguém que está um pouquinho mais equilibrado para poder ajudar. Porque se você está em desespero, né, e você busca outra pessoa em desespero também, os dois vão se jogar no buraco. Exatamente. Né? Se você tá com o braço quebrado e você vai no hospital e o médico também tá com o braço quebrado, não vai conseguir fazer a cirurgia, não vai conseguir curar. Então, antes, outra coisa, né? Antes, né, de você querer ajudar os outros, você tem que aprender a se ajudar. Né? Esse é uma base, né? Você não dá nada do que você não tem. Isso é o seu Tiriri me ensinou. Você não dá nada que você não tem. Então, se eu quero amor pra minha vida, né, que eu quero que as pessoas me amem, digamos assim, primeiro eu tenho que me amar. Porque senão eu não vou transbordar isso, não vai chegar nos outros. Né? Se eu quero respeito dos outros, primeiro eu tenho que me respeitar. Se eu quero carinho dos outros, primeiro eu tenho que ter carinho por mim. E assim vai para todas as outras coisas. Se eu quero prosperidade na minha vida, primeiro eu tenho que acreditar nessa prosperidade, acreditar em mim mesmo. Como que a prosperidade vai chegar em mim se eu não acredito em mim? Né? Então não tem como. É tudo uma questão de coerência. Eu acho que, o Bruno já falou muito bem, né? E quando a gente, que nem eu ainda sou pai pequeno, o Bruno é o sacerdote, como a gente fala assim, o pai grande, né? É ele que é o dirigente-chefe do terreiro, né? Então, ele que faz. Então, tem todo, além de tudo isso, tem todo um preparo, tem todas as oferendas, tem todas as características que a gente tem que fazer, né? E mais o mais importante do que você fazer uma firmeza, uma oferenda para o orixá, é você realmente se tornar aquilo que você está pregando, né? Porque você vê vários sacerdotes, não só da religião de Umbanda, ou só da religião católica, né? Mas as pessoas, elas entram em alguma religiosidade, às vezes pela dor, sofrendo. E quantos sacerdotes, né? Às vezes utilizam desse sofrimento para ganhar alguma benesse em cima disso. Não é nem benesse, ganhar alguma... ludibriar as pessoas. Porque daí você tá ali... Mexendo na ferida daquela pessoa. Exatamente. Se aproveitando da fragilidade de alguém. Exatamente isso. Então, se a gente tem que ter eu cheguei na Umbanda pela dor e por várias outras coisas, né? Enfim. Mas quando você chega lá e é muito bem amparado, a característica é o quê? Espontaneamente e com a vontade e pelo amor, você já pensa, não, então eu vou ajudar as outras pessoas. E essa vivência de terreiro, você conversando com as entidades, conversando com o Preto Velho, conversando com o Caboclo, conversando com o Exu, conversando com a Pombagira, com o Boiadeiro, assim por diante, eles vão dando essa capacidade de a gente ter esse arcabouço, tanto espiritual como emocional e mental, para ajudar as outras pessoas. Né? Eu acho que os rituais, eles são meras formalidades, né? As características. Não estou dizendo que iniciação não é importante, não é isso. Elas são importantes. Mas se a gente não tiver a capacidade de se auto-melhorar e ajudar as outras pessoas de uma forma mais contundente, não tem necessidade nenhuma. Né? Até, só mais uma coisa, né? Até a questão de estudos online. Dá para estudar online. A gente tem acesso a PDF, a gente tem acesso a livro, a gente tem acesso a podcast, a gente tem acesso a aula.
É bom, é legal estudar online, mas nada vai substituir a prática. Exatamente. Você pode adquirir a teoria fazendo um curso? Pode. É legal? É. Né? Tanto é que a gente tem lá no nosso terreiro um curso básico de fundamentos de Umbanda. Fundamentos de Umbanda. Não é de sacerdote de Umbanda. É fundamentos. É para o cara que está chegando lá ter uma noção de como que funcionam as coisas. Para que a gente não precise ficar sempre repetindo a mesma coisa. Já tem o curso pronto lá. Exato. Então, a gente, inclusive, é um dos pré-requisitos para entrar, trabalhar na nossa corrente e assistir essas 7 aulas, que foram gravadas já com ordem da espiritualidade. A ordem do Exu que me acompanha, que é meu chefe, seu Tiriri, mandou, ó, vá lá e faça, porque vai facilitar o trabalho de vocês. A gente foi lá, fez e tá lá. Só que isso é só a parte teórica. Exatamente. A parte prática é vivência. É você passar ali e experimentar. Conhecimento cura, né? Só que daí a sabedoria é você juntar esse conhecimento e botar ele em prática. Você falou em chefe aí, eu ia perguntar exatamente isso, né? Existe uma hierarquia dentro da Umbanda? E também aproveitando já mais outras duas, uma chegou para a internet e a outra eu ia perguntar mesmo, a participação feminina, qual o espaço da mulher dentro da Umbanda? E também, essa chegou para a internet, né? A gente vê na internet aí várias pessoas se vendendo como sacerdote disso, daquilo, né? Como que vocês veem? Porque o trabalho de vocês é sério, mas tem gente que não é, na internet, principalmente, muito golpista, muitas vezes. Né? Então, é uma pergunta 3 em 1? Sim, é uma pergunta 3 em 1. Então, assim, eu vou começar respondendo, né, nessa questão do charlatanismo. Isso entra naquilo que a gente estava falando das pessoas se aproveitarem uma das outras, né? Que puxa também para o lado da maldade que existe dentro de cada ser humano. Todos têm algum aspecto de maldade. Só que você alimenta esse aspecto ou não? Aí que tá. Se você alimentar, você vai desenvolver maneiras de se aproveitar e maneiras de você acabar prejudicando as outras pessoas. Se você não alimenta, você vai colocar a tua energia em outras coisas que vão prosperar a tua vida. E a maldade existe em todas as religiões. Só que aí que tá. Não é a religião que é ruim. São as pessoas que fazem parte da religião que são ruins. Que são pessoas que está faltando, que falta com ética, que falta com uma coerência, que falta com uma postura, que estão em busca apenas de lucro, né? Em busca apenas de enriquecimento. E a gente é muito contrário, né, a essa questão mais mercenária da religiosidade, seja qualquer uma, seja umbanda, seja católica, seja protestante. Eu particularmente sou muito contrário, né? Mas, assim, e não, agora entra um outro aspecto. Mas existem alguns sacerdotes de algumas tradições que cobram pelos seus trabalhos. Eles estão errados? Né? Varia de caso para caso. Né? Varia de caso para caso. Quando a pessoa tem um trabalho sério, quando a pessoa dentro da lei que ela segue, da convivência que ela segue, da religiosidade que ela segue, né, cumpre realmente uma função social, ajuda as pessoas, né, e a pessoa vive em função disso para ser um sacerdote, nada mais justo que receba. Por exemplo, como se fosse um padre. O maior exemplo, né, que a gente tem é dentro do acarajé na Bahia, né? Você sabe que o acarajé, ele é uma comida literalmente de santo, né? Uma comida de Yansan. Preparadas, se você for falar em doutrina mesmo, né, preparadas exclusivamente para mulheres. Então, o acarajé, ele teve essa função de mulheres que saíram, né, da função de escravidão e vendiam esse acarajé, e todas as iniciações que elas faziam, o dinheiro que eles arrecadavam, que as pessoas queriam fazer, elas utilizavam esse dinheiro para comprar a liberdade de outras mulheres e de outros negros. Então, assim, existe uma coisa errada, não é caridade. Claro que é. Só que elas pegaram o dinheiro que estava ali e transformaram em outras coisas. A diferença é quando você utiliza isso para prejudicar pessoas, né? O problema não é o dinheiro. Exatamente. O problema é as intenções que estão por detrás do dinheiro. Na verdade, o dinheiro acaba sendo solução para muitas coisas. Exatamente. Só que as pessoas acabam também, né, sendo dominadas pelo dinheiro. Porque a internet, ela veio trazer bastante informação, né, Bruno? A internet, ela veio para ajudar, né? Ela conseguiu acessar lugares para levar conhecimento para pessoas, né? Conseguiu trazer várias visibilidade para pessoas. Você vê várias pessoas que às vezes estavam na miséria por trabalhar no TikTok, no Instagram ou qualquer outra coisa, conseguiram melhorar a sua vida. Isso é ruim? Claro que não. Mas também existem pessoas que utilizam isso de má fé, né?
Então, assim, a internet deu um boom, assim, em vida de muita gente, né? Então, eu acredito que o conhecimento, ele cura, ajuda, né? O que a gente tem que ter é a noção de separar, né? Ó, isso aqui serve pra mim? Não, não serve. Não tô dizendo que aquilo é errado ou não, mas, existe curso de sacerdócio? Existe curso de teologia? Existe EAD? Faz, cara, vai te ajudar a melhorar o teu conhecimento, mas nada vai trazer a bagagem de você trabalhar, né? Qual que era a outra pergunta? É sobre o papel das mulheres. E a hierarquia também. Hierarquia. Começa. Vou falar então sobre o papel das mulheres. Eu acredito que é de extrema importância na Umbanda. Até terminando de responder a última pergunta, né? No geral, a Umbanda não cobra nada pelos atendimentos. Exatamente. Então a gente trabalha em função de uma causa social de amparo e de acolhimento. E agora voltando para a questão das mulheres, o aspecto feminino é muito importante, porque a gente cultua orixás femininas. Orixás, Iemanjá, Oxum, Yansan e várias outras, até mesmo Pombagira, o axé de Pombagira, é o axé do empoderamento feminino, é o axé da força que tem dentro das mulheres e até mesmo o lado feminino que existe dentro de cada homem também. Então, a gente acredita que as mulheres estão de igual para igual com os homens. Não é uma questão de patriarcado nem de matriarcado, é uma questão de equilíbrio. E a gente tem aspectos masculinos e femininos dentro de nós que a gente precisa respeitar também. Tem um ponto de Umbanda que fala assim, arreda homem que agora vem mulher, né? Então é exatamente isso, cara. Tem as doutrinas, né? Você pode ver que no decorrer do que o mundo vai passando, né? Antigamente não se poderia ter mulher trabalhando quando tivesse menstruado, não podia tocar tabaco e tal. Tudo isso é questão também do machismo estrutural, que foi se colocando devido a várias outras religiões e vai fazendo com que a mulher seja menosprezada, mas é muito pelo contrário, né? A mulher é potência divina. O feminino é potência divina. É ela que gesta o mundo, cara. Não tem como você excluir qualquer espiritualidade dizendo que... deixando a mulher de lado, né? Quando você pensa em equilíbrio, né? Todos nós fomos gestados por uma mulher. E não tem... E a gente é gestado hoje pela nossa querida Mãe Terra. Ailton Krenak fala assim, a Terra é um ser vivo, e é mesmo. Ela pensa, ela tem a sua própria consciência, né? Então, quando a gente pensa nesse embalo, né? Nessa força, dessa propulsão, desse empoderamento feminino, é mostrar para a sociedade o quanto a mulher tem força para chegar onde ela quer, e o quanto ela tem força para se mostrar qual é a capacidade do feminino mudando a nossa vida, o feminino mudando também na vida do homem. Porque quando a gente entende que a gente é machista, a gente ilumina aquilo, a Pombagira, ela vem e dá na cara da gente, você é machista, cara, melhora isso. E a hora que ela dá aquele boom, assim, ele tira aquelas amarras e a nossa vida se torna mais leve. Então, essa é a característica acho que dessa propulsão, desse empoderamento feminino, né? E a questão da hierarquia, cada terreiro é único, então pode variar de terreiro para terreiro. Mas, de modo geral, pai e mãe de santo, daí tem pais e mães pequenos, daí vai ter capitães, né, capitões ou coordenadores, vai ter os médiuns da corrente que trabalham e vai ter assistência, né, a galera que vem receber o axé. De modo muito genérico, é assim a hierarquia. Agora, se tem uma instituição que organize e centralize todo o poder, tipo o Vaticano, não existe isso na Umbanda. Existem federações, né, que tentam um pouco fazer isso, mas é muito pequeno o alcance. Cada terreiro de Umbanda, cada roça, né, ele tem uma soberania de si, né? Eu acredito que todos nós somos uma propulsão de conhecimento, né? Cada um de nós tem uma sabedoria para ensinar. E ela não é menor e nem maior do que qualquer outra pessoa. Então, quando você fala nisso, né? A sabedoria daquele sacerdote, daquela mãe de santo, daquele pai de santo, né? Daquele Yalorixá, daquele Babalorixá e qualquer outra vertente, quando tá ali, ele traz, além de toda a bagagem espiritual, também toda a bagagem de vivência de vida mesmo nessa época, né? Então, isso vai fazer com que dê esse axé, dê essa força mais contundente, assim, e cada sacerdote ali vai organizar da melhor forma possível para fazer com que a coisa aconteça, né? Precisa de disciplina, né? Precisa de organização. Se não tiver uma organização, daí vira várzea, né?
Quero terminar de mandar os abraços aqui então pro Wilson Jesus, que está participando com a gente, a Tita Queiroz, que manda um abraço pros pais, o Wilson Chederski e a Denise Oliveira. E quero falar assim, eu esse mês, acho que vai fazer 10 meses que eu estou participando da corrente no Tués. Cheguei lá, não foi nem pela dor, foi mais pela curiosidade. Eu fui curioso porque eu via falar de uma coisa, e quando me falaram do Tués, não sei se eu já cheguei a falar isso abertamente para vocês lá, eu quero conhecer, ver que já via fotos de outras casas, mas aquela vontade de não batia, né? O santo não batia, o orixá não queria que fosse. E quando eu cheguei lá, foi aqui na faculdade que eu acabei ouvindo, fui lá, gostei e já entrei, conversei muito com o pai Bruno, converso todo dia, coitado, tem até dó dele. Tem que ter uma paciência e assim... Sou filho do Oxalá, né? Filho do Oxalá. Tranquilo. É uma experiência assim, divina, Foi uma das melhores coisas que me aconteceu esse ano, sabe? Não é porque estão aqui, mas eu já conversei isso fora da corrente, já conversei aqui na faculdade também. E quando acontecem as coisas dentro da gira, assim, a gente comenta, é um negócio engrandecedor para a vida da gente. Então, em primeiro, eu quero agradecer aos pais, à casa, que me acolheram lá, né? Valeu. Muito obrigado mesmo. É uma construção diária da nossa vida, uma reconstrução das nossas mazelas, dos nossos quebrados, que a gente às vezes não quer assumir que está quebrado, mas lá você acaba vendo que você está quebrado, que você precisa se consertar para levar adiante aquele propósito. E quero deixar aberto agora os microfones para que vocês convidem as pessoas para conhecer as giras, para quem quiser fazer parte também do terreiro. Então, o nosso espaço, ele é um pouco pequeno, né, para a quantidade de pessoas que está indo. Mas, né, que nem coração de mãe, sempre dá um jeito de caber mais um. E se você tem curiosidade, né, você não precisa entrar para a religião para você ir lá ver. Você pode ir, pode participar, vai ser muito bem-vindo. Vai lá ver como que funciona. Se você quiser, você pode conversar com alguma entidade na gira. As giras são nas sextas-feiras, às 20 horas. A gente tem um perfil no Instagram que se chama @esperanca-sagrada. Ou pesquisa lá no Instagram Portués, tem no Facebook também, uma página Esperança Sagrada, Terreiro de Umbanda Esperança Sagrada, e agenda com a Gislene, que daí ela vai dar uma senha para vocês vão poder ir lá. Ah, mas eu quero ir e não quero conversar com nenhuma entidade, não quero conversar com ninguém. Vai ser bem-vindo também, vai lá, olha, veja como que é, para você poder ter os teus próprios julgamentos. Como a gente fala assim, até papagaio fala. E às vezes o papagaio fala, sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas as coisas nem sempre foram assim. As coisas podem mudar. E é em busca disso que a gente vem trabalhando na Umbanda e para fora da Umbanda, participando de podcasts, participando de palestras, para tentar quebrar um pouco do preconceito e dessa intolerância que está mais sofisticada, que chamam de culturalismo, né, que é a intolerância para a cultura alheia. A gente vem trabalhando, tentando divulgar e compartilhar esses conhecimentos, essas experiências. E, né, se você tiver interesse, também, sem custo nenhum, tem o curso de Fundamentos de Umbanda lá do nosso terreiro, que é gratuito, online. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu envio para você de boas. Quer que eu fale ou não? Então, muito bonito o que você falou, Júlio, né? Quando a gente começa no terreiro, eu acho que a parte mais importante é o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento ajuda a gente a curar muito buraco, a gente juntar muito caco da gente que a gente derrubou pelo chão, né? Que todas as coisas que a gente passou na nossa vida até o momento de cada um, a gente foi uma escola para chegar até aqui. Então, dentro do terreiro a gente pratica muito isso, né? Então, cada pessoa que for lá, independente se é de outra religião, de outro terreiro, de outro lugar, vai ser sempre muito bem-vindo. A gente não tem essa característica de julgar ninguém e muito menos dizer que a nossa verdade é a nossa verdade absoluta. Vai lá, experiencia, olha. Como o Bruno falou, o nosso projeto, né? Vamos dizer projeto de vida, já que a gente estava falando disso agora, não é só mostrar Umbanda dentro dos terreiros, mas mostrar Umbanda para fora dos terreiros, né? Para mostrar que não tem nada de maldade, ninguém quer fazer mal para os outros, né? É só uma forma de louvar o sagrado do jeito que a gente entende.
Então, todo mundo vai ser muito bem-vindo. Se não quiser, como o Bruno falou, né? Ah, não quero conversar com ninguém. Vai lá, senta, fica olhando, cara. Não tem problema. Nenhum de nós, eu acho que muito menos as entidades vão se sentir amedrontadas, né? Ofendidas. Ou ofendidas com alguma coisa, né? Porque se a entidade ficar amedrontada ou ofendida ou alguma coisa, já dá pra dizer que não é uma entidade, né? Porque elas têm uma sabedoria muito maior do que a gente. Bom, então só agradecer a presença de vocês aí, né? São quantos terreiros aqui na cidade? Só pra... Nem imagino. Mas Tem a gente pode falar em dezenas, né? Mas eu acho que até milhares, né, se marcar. Porque vamos pensar assim, né? Se cada um, às vezes, uma pessoa atenda dentro da portinha de casa, né? Sim, como claro. se fosse um terreiro, acho que dá pra ir pra cima. Eu fiz a pergunta porque a gente muitas vezes fala assim, não, mas a influência afro em Ponta Grossa, né? É pouco. Não, a gente tem 20% da população pontagrossense, pelo menos, 25% no Paraná. Né? Então, numa semana que a gente também fala sobre a Semana da Consciência, né? E lembrar que, inclusive, a gente falou da religião africana, com influência africana, mas a gente poderia falar de vários outros assuntos também que é bastante importante a gente lembrar. Então, 115 anos de Umbanda no Brasil, que venham muitos outros anos aí pela frente, né? Que tudo corra bem. Júlio, obrigado pela companhia de sempre aí. Né? Então, a gente vai... Acho que hoje eu vou encerrar já. Acho que eu já encerro. Então é isso, a gente vai encerrando aqui esse nosso podcast de jornalismo da Unicecal, né? E a gente volta na próxima semana, na outra, né? A gente sempre está... É porque cada semana a gente vai fazendo uma agenda diferente, né? E convidar vocês para acompanhar a gente, para seguir a nossa página da Unicecal, né? Conhecer os cursos aqui da faculdade também, e, claro, conhecer o nosso curso de jornalismo também. Então, um prazer e até a próxima. Axé, Saravá, Mojubá. Valeu, um abraço. Bota o dedo no like lá. É isso aí.